Fala galera, tá fazendo aí transmissão com o seu VMix e precisa colocar o nome da galera o tempo todo ao vivo, pagar GC toda hora? Quer uma ferramenta bacana e fácil para fazer isso? Se liga aí que a gente vai mostrar para vocês agora. Bom, então vamos lá galera, a gente está gravando já direto a tela do computador ou desktop para vocês entenderem bem aí essa função que a gente vai explicar para vocês aqui. Então vamos simular uma situação aqui que a gente tem um evento onde a gente tem 10 pessoas para falarem na sequência. E essas 10 pessoas você precisa pagar o GC dela, você precisa colocar o nome dela na transmissão na tela. Tá? Então, como que você faria isso num cenário comum? Você abriria aí o seu VMix, vamos abrir aqui do zero, fazer um projeto do zero. E aí o que você ia fazer? Você ia inserir um texto aqui, tá? E aqui no gerador de caracteres aqui você tem vários modelos aqui que você pode escolher. Você pode criar um do zero totalmente personalizado, enfim, você pode, tem N possibilidades aqui. Mas eu vou pegar um aqui só para fazer o exemplo para vocês aqui. Então quando a gente insere aqui um novo gerador de caractere, né, um GC, ele vem, aqui no caso eu escolhi um que tem duas linhas, tá? Então eu tenho aqui linha 1 e tenho a linha 2. A linha 1 é o meu headline e a linha 2 é a minha description, tá? Então aqui eu vou editar. Então aqui eu vou colocar o nome da pessoa, né? Vou lá colocar o nome da pessoa, certo? Já entra ao vivo isso enquanto você está editando, certo? Então o ideal é que você deixe isso no seu, aqui, né, no seu preview, antes de ir para o ar, obviamente. Tá? Isso é antes do evento acontecer, antes de streamar, antes de gravar, você vai criar isso aqui. E aqui na descrição, né, na minha segunda linha, eu vou colocar o título da pessoa, o que ela faz, a função. Então, certo? Vamos supor que o Márcio é o diretor. Tá? Fiz isso, fechei aqui, beleza. Meu GC já está pronto aqui, Márcio, diretor. Tá? Então, assim, eu tenho 10 pessoas para fazer isso, para falar. Então, o que eu teria que fazer aqui? Eu teria que criar aqui 10 inputs desse, 10 layers desse, tá? E cada um aqui colocar o nome da pessoa. Ir lá, editar, trocar o nome, colocar lá Joãozinho. O Joãozinho faz o quê? O Joãozinho, sei lá, eu vendo cachorro quente, beleza. Então, você ia ter que fazer isso em todos, tá? Então, ó, aqui, ó, o Márcio, diretor, o Joãozinho, vendedor de cachorro quente, a Mariazinha, dona do restaurante, enfim, você ia ter que fazer um por um, todos eles, e você ia poluir aqui a sua timeline com um monte de GC, ia ficar um monte de cena de GC criada aqui, para você ter que ficar trocando o nome das pessoas, né, o tempo todo, ao vivo. O que a gente vai passar para vocês aqui, é que você não precise de criar várias cenas, você, com apenas um único GC, você consegue padronizar, né, e colocar ele aonde você precisa. Eu vou mandar ele aqui para a minha aba de GC, ó, então eu tenho aqui minha aba de GC, está aqui. Então, assim, com esse único GC aqui, com essa única entrada de GC, eu consigo colocar o nome de todas as pessoas nesse único GC, sem que eu tenha que ficar criando vários. Como que eu faço isso? Primeiro, para você ter o nome de todas essas pessoas, você precisa ter um arquivo de texto com todos os nomes dessas pessoas. Tá? Qual que é o arquivo de texto que a gente mais utiliza, que fica mais organizado para você conseguir identificar isso? É o Excel. Tá? Então, eu criei aqui um Excel, e aí você também cria aí um Excel, e coloca o nome das pessoas que você vai apresentar lá no seu GC. Você coloca o nome e a função da pessoa. Como todo Excel, você precisa saber que o Excel trabalha com coluna, tá? E trabalha com linha, certo? Então, você tendo isso em mente, você sabe que a coluna A, na minha linha 12, é o horário que a pessoa vai começar, na minha linha B, na minha coluna B, a minha 12, é o nome da pessoa, e na minha coluna C, na linha 12 também, é a função da pessoa, o que a pessoa é, o cargo da pessoa. Então,
eu criei essa lista aqui, esse Excel, essa tabelinha rapidinha aqui, né? É importante você colocar os horários para você saber exatamente qual pessoa vai falar em que momento, para você não pagar o GC errado, tá? Então, coloque sempre o horário aqui na primeira coluna, tá? Na segunda coluna o nome da pessoa e na terceira o cargo, tá? Tendo dito isso, você já colocou aqui, está tudo bonitinho, você minimiza aqui, pode minimizar, não precisa fechar. Você vai lá no seu VMix, tá? E aqui no VMix, você vem aqui, ó, nessas 3 listrinhas brancas aqui, ó, do lado do overlay, ó. Tá vendo aqui? Então você clica aqui e vai aparecer para você algumas ferramentas que você pode utilizar aí no seu projeto. E a gente vai aqui em Data Source Manager, tá? Clica aqui em Data Source Manager. E aqui no meu Data Source, eu tenho aqui, ó, esse botãozinho aqui para adicionar um arquivo. Então, eu vou importar um arquivo aqui para dentro. Tá? Qual que é o arquivo que eu criei? Foi um arquivo de Excel. Eu tenho outras opções aqui, mas eu vou no meu Excel, que foi um Excel que eu criei, certo? Então, clique em Excel. Aqui ele vai abrir um browser para eu achar o arquivo, né, onde eu salvei. Onde eu salvei ele? No meu desktop. Então, eu vou lá na minha área de trabalho, vou procurar minha lista de GC em Excel, que está aqui, e vou dar um abrir. Beleza, ele já está aqui no browser, já achei ele, não preciso clicar em mais nada aqui, só clico em OK, vou dar um OK, ele vai aparecer para mim aqui dentro do Data Source, que está dentro do meu projeto do VMix. Tá? Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu já tenho todos os nomes aqui das pessoas que eu editei lá no meu Excel. Meu Excel está aqui minimizado, aqui quietinho, deixa ele minimizado aqui. E aqui você tem uma cópia dele. Tá? Aqui, por exemplo, a minha linha 12 é a Luísa Cardoso Maia. Tá? Ela é uma autora, apresentadora. Então, do jeito que eu editei lá no meu Excel, ele vai aparecer para mim aqui na coluna 1, coluna 2, coluna 3. Tá? Então, coluna 2 é o nome da pessoa, coluna 3 é a função da pessoa. O horário aqui é só para eu ter uma referência mesmo de que hora que vai acontecer, que hora que eu tenho que colocar esse GC. Tá? Feito isso aqui, eu vou minimizar esse cara, ó, ele está aqui, ó, eu posso deixar ele em qualquer lugar aqui. Eu vou minimizar ele aqui para mostrar para vocês como que você faz para importar ele aqui para o seu GC. Vou deixar o GC aqui também no preview. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou no Title Editor, eu clico com o botão direito aqui em cima do GC, vou aqui no Title Editor. E aqui no Title Editor, eu já não vou mais editar aqui, né? Não vou digitar o nome da pessoa aqui. Eu vou aqui, ó, no Data Source. Tá? Então, aqui no Data Source, eu vou buscar aquele import que eu fiz, né? Aquele arquivo que está importado já dentro do meu VMix. Então, aqui em None, eu vou selecionar aqui Excel, tá? Que é o arquivo que eu estou utilizando, é um arquivo Excel. Tá? Ele vai ser já meu GC, já está na aba de GC, beleza. A coluna aqui, que está automático, eu vou mudar. Por quê? Qual que é a minha coluna lá que está o nome da pessoa? Vamos lá, aqui no Excel. Minha coluna 2, certo? Tem o nome das pessoas aqui na coluna 2. Então, aqui no VMix, né, aqui no meu Data Source aqui, eu vou selecionar a coluna 2, que está o nome da pessoa. E já apareceu aqui para mim, ó, Luísa Cardoso Maia no meu preview aqui. Então, eu já selecionei a linha que a pessoa tá, o nome da pessoa. A linha aqui está em Select. Eu poderia selecionar qualquer linha do Excel. Qualquer uma seria a minha entrada fixa aqui, não ia mudar, ia ser sempre a mesma linha. Mas eu vou deixar Select, porque como eu vou colocar vários nomes na sequência, eu vou selecionando as linhas e elas vão aparecer aqui para mim. Eu vou mostrar isso para vocês como que faz. Então, selecionei o Excel, selecionei a coluna que está os nomes e deixei a linha em selecionável aqui em Selected, eu dou um OK, certo? Aqui já apareceu para mim aqui Luísa Cardoso Maia no meu editor e aqui no meu GC já está Luísa Cardoso Maia também, tá? Então já entrou aqui, mas a função dela não é diretor, tá aqui, ó, Luísa Cardoso Maia diretor, a função dela não é diretor. Então o que eu vou fazer? Eu vou na segunda linha, lembra que eu tenho linha 1 e linha 2? Eu vou na linha 2, onde está aqui diretor, eu não vou digitar aqui. Eu vou em Data Source, eu vou selecionar o Excel e eu vou na coluna, qual que é a coluna que está a função da pessoa? A coluna 3, lembra? Coluna 3.
Então aqui na minha coluna 3 já apareceu aqui autor, apresentador, tá? Deixo o select também, porque vai ficar na mesma linha, né, do nome da pessoa. Deixo o select e aqui já apareceu para mim. Dou um OK. Quando eu dou um OK, já aparece no editor aqui também. Posso fechar o editor, porque já apareceu para mim aqui também, né, no meu GC oficial. Então, Luísa Cardoso Maia, autor, apresentador, beleza, já está aqui. Mas e como que eu vou mudar? Eu vou ter que fazer isso toda vez? Não. Você tem aqui, ó, já a janelinha do Data Source. Se você tiver uma tela estendida, estiver trabalhando com 2 monitores, deixa essa janelinha lá no seu monitor estendido, tá? Porque vai ficar mais fácil para você trabalhar aí, o workflow vai ficar mais prático, aí, mais dinâmico, tá? Mas eu vou deixar ele aqui no meio, só para vocês verem o que acontece aqui nos meus GCs aqui, ó. Percebam no GC aqui, tanto no preview quanto no meu programa, o que vai acontecer quando eu selecionar outra linha aqui, né, do meu Data Source. Deixa essa janela aberta, você vem aqui, ó, selecionei outra linha aqui, a linha 15, que é do Silvio Henrique Campolongo. Aqui, ó, Silvio Henrique Campolongo. Claro que aqui você vai editar isso lá no seu Excel, para que não fique tão grande assim, para que não fique tão extenso o nome da pessoa. Então, se o cara é o Silvio Henrique Campolongo, você pode ir lá, por exemplo, tirar aqui o Henrique, deixar só Silvio Campolongo, tá? Você deixa só o Silvio Campolongo aqui e dá um salve aqui, ó. Você tem que salvar. Se você não salvar aqui, essas alterações que você fizer aqui não vão entrar lá no seu Data Source. Então, você alterou aqui o nome da pessoa, salva, tá? Não precisa fechar o seu Excel, pode deixar ele minimizado, tá? E aqui, onde eu fiz a edição lá, aqui já apareceu para mim, ó. Tá vendo que eu tirei o Henrique? Eu tenho aqui, ó, na linha de baixo, eu tenho o Silvio Henrique Campolongo. Na linha de cima que eu tinha tirado o Henrique, ó, apareceu só o Silvio Campolongo. E aqui para mim, aqui, ó, no meu GC, né, oficial aqui, já apareceu também Silvio Campolongo. Tá? Então, assim, a pessoa que vai falar agora vai ser a Kathleen Ribeiro. Então, você vai na linha da Kathleen Ribeiro, já vai entrar aqui, ó, Kathleen Ribeiro para você. Tá? Mas não apareceu aqui para mim o título dela. O que ela faz, a função. Porque lá no Excel, a Kathleen Ribeiro aqui está sem função. Então, você coloca uma função qualquer aí para ela, certo? E salva. Quando você salvar isso aqui, automaticamente isso vai entrar para você lá no seu GC da Kathleen Ribeiro. Tá? Sempre que você salvar isso no Excel, vai entrar ao vivo para você lá no seu GC. Tá? O GC precisa ficar o tempo todo? Não precisa ficar o tempo todo. Você pode tirar o GC, você pode trabalhar com layer, né? Você vai trabalhar ele no layer, então você não precisa deixar ele o tempo todo. Mas o Data Source aqui, você, com o Excel inserido aqui, você consegue trocar o nome das pessoas aqui de forma rápida e prática, sem que você tenha que ficar editando um por um, sem que você tenha que criar várias cenas aqui para ficar imputando um por um e sujando aqui a sua timeline, inserindo um monte de cena de GC e editando uma por uma. Tá? Então fica muito mais fácil você fazer isso com o seu Data Source aí. Você consegue fazer isso, consegue deixar esse arquivo de Excel aqui, você consegue compartilhar ele na rede com outro computador, outra pessoa pode ficar fazendo a edição aqui para você, colocando o nome das pessoas, não precisa ser exatamente você editando isso, basta salvar, salvou aqui, aí você já vai ter isso aqui no seu Data Source aqui, fácil para você fazer as entradas aí dos seus GCs, beleza? Então é isso aí. E aí, curtiu essa dica aí do Data Source? Claro que isso aqui você precisa fazer em estúdio, você precisa testar isso antes, você precisa treinar isso bastante, fazer e refazer várias vezes para você pegar o esquema mesmo e testar. Não entendeu? Ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários aí que a gente tenta ajudar, a gente tenta responder. Assiste o vídeo várias vezes até você pegar esse esquema, que é bem prático e te ajuda muito aí na hora de fazer suas transmissões com gerador de caracteres, beleza? A gente vai ficando por aqui, a gente se vê num próximo vídeo, até a próxima, fui!